Admito que o tema quis trazer para partilhar convosco não seja simpático, mas a situação que lhe dá origem não o é de certeza. E filo por 3 ordens de razões. O recente aumento da sinistralidade, principalmente daquela que tem consequências mais gravosas, a forma como o assunto foi tratado ao nível da divulgação e discussão públicas e, mais importante, pelas razões profundas que lhe poderão estar subjacentes. É aqui e que ainda não perdi a esperança de as ver melhorar. Faz hoje um ano que sobre este assunto lancei umas quantas chamadas de atenção e que eram a razão de ser da minha intervenção de então. Deixem-me relembrar algumas delas. Primeiro, os números da sinistralidade, aqui devidamente atualizados ao dia 15 deste mês, que são, em termos absolutos, péssimos e inaceitáveis, apesar da diminuição verificada nos anos mais recentes. 2. Não é possível combater um fenómeno social desta dimensão se não conseguimos aumentar a sua notoriedade numa ótica da sensibilização e da consciencialização coletiva. 3. Os chamados acidentes rodoviários são previsíveis e evitáveis. 4. Os diagnósticos estão feitos e são conhecidas as vacinas e as terapêuticas para enfrentar as disfunções do sistema de transporte rodoviário. Perante isto, perguntava eu porque é que a sinistralidade rodoviária não baixa de forma mais acentuada e consistente no nosso país. Sair à boleia da conjuntura económica, considerando que era preciso ter plena consciência que os bons resultados comparativos alcançados por Portugal se ficaram a dever, e muito, à crise que enfrentámos e muito menos à capacidade de utilizar os remédios e a posologia adequados para combater as causas e minorar os efeitos da insegurança rodoviária. Facto para que venho publicamente a alertar desde 2011, no início do processo de revisão da Estratégia Nacional de Segurança Rodoviária. Para tentar explicar esta fragilidade no combate à sinistralidade rodoviária, apresentei o que apelidei de 7 pecados mortais da segurança rodoviária, que impedem, na minha opinião, a melhoria consistente porque sustentada desta situação. Deixem-me relembrá-los. Atitude cultural. Por exemplo, o eu e os outros, eu sou muito bom, os outros são uns nabos, ou umas bestas, portanto depende. A caça à multa, sempre presente nas desculpas dos nossos comportamentos e das nossas atitudes até. A intolerância dos fundamentalismos, a autossatisfação, a comiseração e o alarmismo, que sou o oposto, a complacência, o conformismo e o imobilismo, as faltas de coragem e de empenho para tomar as medidas certas no momento certo, e o palpite, que é aquela coisa que em Portugal baseamos no achismo, que se mede por um achómetro e protagoniza pelos palpitadores, que dá origem a uma coisa que se chama junk science e que o professor Erzauer tem combatido, dizendo que de facto é impossível construir segurança rodoviária baseada na opinião, na intuição, no folclore e nas experiências pessoais, em vez de baseados no conhecimento científico e nas evidências. Passado um ano, todas estas considerações mantiveram a sua atualidade. Diria até que, infelizmente, elas foram potenciadas. Com efeito, o aumento da sinistralidade rodoviária recentemente verificado, para além de evidenciar a fragilidade dos equilíbrios alcançados no sistema e, portanto, as suas limitações, e que são a primeira e primordial razão de ser desta apresentação, motivou reações e abordagens que, diria, trouxeram à tona tudo aquilo que, na forma, considero ser a abordagem errada do fenómeno. Pese embora a ponderação e o bom senso de intervenções mediáticas e públicas sobre este aumento de sinistralidade por parte de alguns responsáveis, li e ouvi enormes manifestações de achismo, verdadeiras barbaridades, perdoem-me a expressão, mas é esta a forma mais moderada que encontrei para qualificar alguns desses dislatos que não irei repetir, pensando que a memória de quem se interessa por este assunto não é curta. Por isso, permitam-me que, baseado apenas em documentos publicados pela ANSR, vos forneça alguns dados que ajudam a caracterizar este fenómeno, que não ainda há as suas causas, note-se, deixando-me um primeiro alerta. Estas matérias ganhariam muito, e a segurança rodoviária por arrasto também ganharia, se apenas fossem abordadas com o mínimo de informação. Ora bom, tudo isto já conhecemos. No primeiro semestre, de facto, houve um aumento de 42 mortos, um aumento brutal de vítimas mortais. Só que isto não foi um fenómeno do primeiro semestre. Porque no primeiro trimestre, como podem ver, houve redução da sinistralidade rodoviária e, inclusivamente, íamos num caminho que apontava para, no final deste ano ou no final do próximo,
encontrarmos a média europeia. O que aconteceu foi que no segundo trimestre tivemos este aumento, quase que duplicou a sinistralidade, o número de mortos. E, principalmente, isso aconteceu em maio, em junho e em abril, na segunda parte de abril. Ou seja, quando se falou que o primeiro semestre, uma coisa horrível, não. Estas questões foram localizadas e têm nome. Se virmos, portanto, a evolução no segundo trimestre, com mortes aumentou 65%, em maio aumentou 89%. Mortos e feridos graves, a mesma coisa, no segundo trimestre os mortos aumentaram 65,1%, os mortos aumentaram 89,7%. Se repararem, os feridos graves aumentaram bastante menos. Por isso, os índices de gravidade tiveram uma evolução brutal neste período, entre o primeiro e o segundo trimestre, revelando acidentes muitíssimo mais graves. Esta é uma primeira situação que eu gostava de referir. Segundo a natureza dos acidentes, nós tivemos uma diminuição dos atropelamentos, uma diminuição das colisões e um aumento dos despistos. Aliás, os atropelamentos estão num nível historicamente baixo. Normalmente, nos últimos anos andariam nos 17%, 18%. Como podem ver, os despistos no segundo trimestre aumentaram 88%. Não vou falar, os números depois tornam-se muito pequenos e não vale a pena falar na evolução mês a mês. Segundo o tipo de utilizador, o que nós verificamos é uma diminuição dos peões, uma estabilização dos passageiros e um ligeiro aumento dos condutores. Agora vamos às partes mais complexas desta evolução. Os mortos segundo a categoria do utilizador dos veículos. Ora bem, a percentagem de cada um destes grupos está aqui espelhado. As duas rodas a motor, principalmente os motociclos, aumentaram de 20% para 30% o seu peso relativo e durante o segundo trimestre aumentaram 135% o número de mortos. Portanto, os ligeiros também tiveram um aumento, os velocípedos não tiveram durante o primeiro semestre, tiveram um primeiro semestre muito positivo, aliás, um primeiro semestre negativo e um segundo muito positivo, mas de facto temos aqui um problema enorme nas duas rodas a motor. Segundo o tipo de via, também, a percentagem das autoestradas aumentou em relação às vias urbanas, em que as vias rurais também aumentaram. As vias rurais, estou a utilizar a denominação utilizada pela União Europeia. E verificamos que dentro das localidades, portanto, a sinistralidade baixou, ainda que não à custa das colisões. As colisões nas localidades aumentaram também de uma forma significativa. Portanto, e como veem, no primeiro semestre, e vamos esquecer os trimestres, com um aumento de mortes de 18,4% nas vias urbanas, 31% nas autoestradas e 24% nas vias rurais. Outra questão tem a ver com a idade. O grande aumento, como podem verificar, é entre os 50 e os 64 anos. Praticamente aumentou 50% o número de mortos nesta faixa etária. Vamos, entretanto, porque a vida continua, deixem-me só voltar um pouco atrás, porque de facto então eu diria que tivemos neste semestre um aumento da sinistralidade muito significativo no segundo trimestre, teve particular incidência nos despistes, com veículos de duas rodas a motor, nas autoestradas e nos utilizadores com idades compreendidas entre os 50 e os 64 anos. Mas, como dizia, a vida, felizmente, para a maioria de nós continua e já temos dados que nos permitem enquadrar a evolução mais recente e o que poderá suceder até o final do ano. Vejamos então como é que evoluiu até o passado dia 15 nos seus grandes números da sinistralidade rodoviária. Eu, portanto, só utilizei o segundo trimestre e, como vê, em abril há um aumento significativo, 50%, brutal em maio, muito forte ainda em junho, a diminuir em julho, a diminuir mais, ou seja, a aumentar menos, em agosto e até 15 de setembro os números estavam
estavam igualados. Ou seja, admitindo que este foi um fenómeno conjuntural, apesar da diminuição, e já lá iremos um bocadinho mais tarde, enfim, ser previsível que também continua a não haver uma diminuição forte, digamos que nos vai permitir manter números que andarão no final do ano, infelizmente, nos 620 mortos e descendo daquilo que tínhamos obtido, 57 mortos por milhão de habitantes para 62, 63. Infelizmente é isto que vai acontecer devido, como referi, ao segundo trimestre, à evolução da sinistralidade no segundo trimestre. E, portanto, é perante estes dados e pelo que eu ouvi que manifesto uma grande estupefação pelo alarido público que esta matéria suscitou num breve momento e com o tratamento que lhe foi dado e como depois voltou o silêncio. Silêncio sobre a espuma do fenómeno, aqui e ali reavidade por este ou aquele caso mais apetitoso, morrem 2 pessoas de uma vez ou qualquer coisa, portanto, sem continuarmos a falar seriamente estas matérias. E a continuação do silêncio, que diria sepulcral, sobre a discussão séria da importância que damos em Portugal à segurança. E não me refiro, isto andou um bocadinho depressa demais, anda-me atrás, e não me refiro apenas à segurança rodoviária. E que motiva, portanto, a minha pergunta de base nesta intervenção. Será que a segurança é mesmo uma prioridade em Portugal? Para lançar essa discussão, deixem-me voltar a falar também muito brevemente nos ventos que favoreceram e muito o desempenho da sinistralidade rodoviária em Portugal. Por efeito, vou servir-me 2 gráficos que aprofundam, ou 2 variáveis, que aprofundam uma análise que é usualmente feita com base apenas numa delas. Refiro-me ao desemprego e à evolução do desemprego e à evolução do produto interno bruto. Ora bom, portanto, a azul temos a evolução do PIB, sou daltónico, portanto assim, laranja, rosa, qualquer coisa. Temos a evolução do desemprego. Se verificarem quando e o que é normal, quando existe um aumento da produção do produto interno bruto, há um aumento no emprego. Passa-se o contrário, temos aqui um caso em 2008, 2009, que houve uma injeção de dinheiros para contrariar na economia, portanto, sem resultados palpáveis, como viemos a verificar, infelizmente. Mas quando se juntam, quando se começam a juntar e quando esta disparidade, ou seja, quando o PIB começa a descer muito e o desemprego começa a aumentar muito, nós vamos ter consequências sociais graves e vamos ter manifestações de questões relacionadas com os comportamentos de compra, com os hábitos, com tudo o que está associado à nossa vida em comunidade, que também não são imediatos, eles prolongam-se no tempo, porque têm a ver muitas vezes com a expectativa. Eu não tenho a expectativa de ficar no desemprego, até me acontecer, mas entretanto o desemprego está a aumentar fortemente, e podemos ver que quando estas linhas se cruzam, no pior dos sentidos ou no melhor dos sentidos, como estamos a verificar mais recentemente, a sinistralidade evolui em conformidade. Se virem a partir de uma base 100 e se repararem, portanto, nas distâncias, nós verificamos que temos aqui sim um comportamento que é, não digo que é homogéneo, não digo que há uma relação direta, mas há uma relação profunda, e se repararem o que aconteceu à sinistralidade e o que aconteceu ali à distância entre o emprego e o aumento do PIB, talvez consigamos perceber que, de facto, estas relações são fundamentais para percebermos a evolução destas matérias. Deixem-me agora também falar um bocadinho, porque foi uma matéria que foi muito abordada quando aconteceu esta descoberta do aumento da sinistralidade, que foi diabolizar a Carta por pontos. Porque ela entrou em vigor talvez há um ano, não sei, fazia um aniversário e, portanto, ela foi utilizada quase como uma bandeira única, que não estaria a funcionar. Falou-se muito e escreveu-se muito, mas eu fazia só uma pergunta. Se havia 91 ações da Estratégia Nacional de Segurança Rodoviária
e 130 na sua revisão, e a monitorização da Carta por Pontos é uma das 7 medidas do PENSE, do atual Programa de Segurança Rodoviária. Porque é que é preciso dar tanta influência? Não queremos discutir o resto, não queremos discutir as outras matérias que estão em cima da mesa e que essas sim talvez tenham muito mais influência. E não discutimos nenhuma. Isto a mim espanta-me, devo-lhes dizer. Porque, ainda por cima, a Carta por Pontos nunca foi a medida que ia resolver as coisas para ninguém, penso que ninguém teria essa ideia, até porque sabemos da forma como ela foi construída, e é preciso dizer também, chamar as coisas pelos nomes, os animais pelos nomes, que ela foi uma medida muito mais política do que técnica. E, portanto, ela não resolveu as questões fundamentais que têm a ver com o sancionamento e a aplicação do sancionamento, aliás, como o Sr. Engenheiro Trigoso outro dia muito bem referiu. Portanto, que de facto... Mas não vale a pena pensarmos que se vai haver alterações. Enquanto a Carta por Pontos for assim, vai demorar muito tempo a que as pessoas sintam os seus efeitos. Contudo, a Carta por Pontos, se forem ultrapassados, o que não é tarefa fácil, os constrangimentos que a tornam ineficaz, tem caminhos para andar. Como comprovo alguns dos nomes, também vos apresento em primeira mão. Deixem-me, portanto, dizer-vos que havia a concordância com a introdução da... Seja muito rápido. Concordância com a introdução da Carta por Pontos. A favor desta medida... Isto é uma medida de abril de 2007 e outra de março de 2016. 80% e 70% nessa altura já as pessoas dizem, e os condutores dizem que isto que era importante, concordavam que era um contributo para a segurança rodoviária. O conhecimento da entrada em vigor da Carta por Pontos em março de 2016 era relativamente, para não dizer outra coisa, relativamente baixo. De facto, 2/3 da população e praticamente também 2/3 dos condutores não sabiam quando é que ele ia entrar em vigor. Apenas 18% da população e 20% dos condutores sabiam que ela entrava em junho e 5% referiam o dia correto. Pois há os palpitadores que dizem datas que não tinham a ver com nada. Mas em julho, depois do lançamento e depois da campanha que viram, 85% das pessoas tinham conhecimento espontâneo da Carta por Pontos, que ela existia e sabiam o que era, e 14% estimulado, ou seja, só 1% das pessoas não sabia que não tinha conhecimento da Carta por Pontos. Do conhecimento, portanto, eles também, as pessoas sabiam o que é que ela comportava, qual é que era a sua utilidade, e a avaliação da medida, feita em três tempos, ou seja, quando foi lançada, quando fez agora um ano, e comparado com uma medida idêntica que foi feita em Espanha em abril de 2016, nós vemos que duas coisas. Primeiro, de qualquer forma, quase 2/3 dos condutores portugueses consideram que é uma boa medida ou uma muito boa medida a Carta por Pontos. Esse valor desceu ligeiramente entre 2016 e 2017 e é ligeiramente inferior àquele que é apreciado pelos espanhóis, apesar de a Carta por Pontos em Espanha ter sido lançada há 10 anos. Onde a coisa não funciona tão bem é quando as pessoas são perguntadas como é que evolui a sua alteração da maneira de conduzir. E apenas 11,5% dos condutores considerou que alteraram a sua maneira de conduzir a propósito da Carta por Pontos. E metade deles dizem que é assim, que é aquela maneira de nem foi muito nem foi pouco, não é? Portanto, pequena é 3,7, ou seja, de facto, ela tem potencial, ela é apreciada, mas há muito a fazer para que ela de facto seja efetiva. Portanto, dos condutores neste passado um ano reconheceram 3,3%, é baixo em relação à realidade, reconheceram já terem sido multados com consequências para a retirada de pontos desde a entrada em vigor da Carta. Mas voltemos ao essencial do nosso tema para acabar e deixem-me repetir a pergunta com uma pequena nuance. A segurança é mesmo uma prioridade para Portugal? Quando olho à nossa volta, tenho realmente grandes dúvidas. Podemos pegar na prevenção dos fogos florestais e não vou pelo caminho fácil, que seria o mais óbvio. Limito-me a falar da prevenção. Também muita discussão, todos os anos parece estar tudo preparado, também temos muitos especialistas, mas quando chega a época está tudo na mesma, se não pior. Podia também referir o ambiente hospitalar, onde as mortes provocadas pela não prevenção primária, pelas bactérias que aparecem, têm um peso absurdo no nosso país.
Ou então podemos olhar para os acidentes de trabalho, sabendo nós que o peso que tem a sinistralidade laboral rodoviária muito grave nos acidentes de trabalho, recordando que a estrada é a maior causa de morte por acidente de trabalho. Pois bem, quais são as posições que Portugal ocupa em termos de mortos e feridos graves na União Europeia, nesta matéria? Nos mortos, somos o segundo pior país. Nos feridos graves, 1, 2, 3, 4, somos o quinto pior país. A resposta não é animadora e lembro que estes dados, os últimos disponíveis no Eurostat, até novembro próximo, se referem a 2013 e 2014, quando a sinistralidade laboral grave diminuiu por via da crise económica. Reparem que estamos a falar de prevenção, segurança, erro humano, tal como na sinistralidade rodoviária. Quanto a esta, e para terminar, repito o que disse anteriormente. Na minha opinião, o sistema é frágil, porque infelizmente, na realidade, já que as palavras não me interessam, leva-as o vento, o tratamento da sinistralidade rodoviária, apesar do sofrimento de pessoas e da frieza dos números, não é uma prioridade em Portugal, na minha opinião. Se fosse, não seríamos derrotados pela intolerância. Lembro a concepção do pense e a força de alguns grupos de pressão na inviabilização de determinadas medidas que não são comprovadamente apoiados pela opinião pública. Nem dormiríamos no descanso da autossatisfação quando os números são favoráveis devido a fatores exógenos não controláveis. E não seríamos complacentes com as situações que sabemos necessitar de mudança. Mas também não nos afastaríamos dos objetivos em época de comiseração e alarmismo, como a que passámos há pouco tempo. E lutaríamos contra o conformismo e o imobilismo, fazendo que todos os responsáveis tivessem um verdadeiro compromisso contra a insegurança rodoviária, colocando-se todos os dias em causa, não defendendo os caminhos do óbvio e a burocracia como bandeira da qualidade de desempenho. Ultrapassados os pecados, teríamos então a possibilidade de construir um sistema de informações para a gestão da segurança rodoviária capaz, o que de hoje não acontece de todo, e que prejudica, por exemplo, de forma brutal o trabalho da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária e que daria uma enorme ajuda para a erradicação do palpite. Faltava-nos aqui o palpite. Também estaríamos a discutir de forma aberta e comprometida, sem truísmos, o ensino, os exames e o acompanhamento ao longo da vida dos condutores. Seríamos capazes de avaliar a segurança da infraestrutura e intervir na sua melhoria por antecipação, gerindo os custos com eficácia e eficiência. Seríamos capazes de convencer os autarcas a promover a segurança rodoviária nos seus territórios de forma integrada e holística e não na pequena obra que dá jeito. Deixem-me contar um pequeno detalhe a propósito das próximas eleições autárquicas. Fizemos o exercício de procurar em programas eleitorais as menções à segurança rodoviária. Tivemos um enorme azar. Dos 137 programas consultados, conseguimos encontrar 5 menções à segurança rodoviária. E dessa, apenas 2 minimamente desenvolvidas. Terá sido mesmo azar. Paciência. Esperemos que nos próximos 4 anos a segurança rodoviária esteja no roteiro de ação de muitas autarquias. Voltando à nossa reflexão, melhoraríamos o parque automóvel, o sistema de inspeções e o seu papel enquanto promotor da segurança rodoviária, sem deixar de aqui voltar a referir e alertar para o milagre português da percentagem de reprovações face à idade média do parque. Também relembro, no contexto da sinistralidade recente, as inspeções aos motociclos e aos tratores. Melhor, relembro a intolerância de alguns grupos de pressão. Melhoraríamos a fiscalização, não esquecendo o esforço necessário à melhoria da forma como ela é avaliada pelos fiscalizados. E melhoraríamos a eficácia do sancionamento. Melhoraríamos o socorro e principalmente o apoio às vítimas. Se conseguirmos, através desta abordagem, tornar na prática a segurança rodoviária uma prioridade nacional, então talvez venhamos a ter muitos dias sem mortos na estrada. Até lá, muito obrigado pela vossa atenção.